Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer esse vídeo diferente, pouco usual, para promover um dos nossos livros. Como eu disse no vídeo de apresentação do canal, havia escrito 10 livros e esse é o primeiro, chamado Vestígios Cinematográficos. Vocês veem aí na tela o sumário do livro, com 9 capítulos, e eu vou falar um pouco, não especificamente de cada capítulo, mas falar de modo geral do livro, e nessa fala já vai estar contemplada, ou já estarão contemplados os 9 capítulos, tudo bem? Então a primeira coisa que eu tenho a dizer é que esse livro ele não foi feito segundo o modelo tradicional da história do cinema. Ou seja, nós não tivemos a intenção de mostrar o cinema como uma sucessão cronológica de eventos, mas sim como uma influência mútua entre história e cinema. Ou seja, o cinema, pelo fato dele passar a existir no final do século XIX, começo do século XX, ele influenciou esse século de várias formas e os acontecimentos desse século também influenciaram o cinema, o seu desdobramento enquanto meio. Então foi isso que a gente quis enfatizar. Nós começamos definindo o conceito de cinema, mostrando que ele é amplo, não existe um só cinema no singular, embora a gente fale no singular. Os cinemas são múltiplos, uma vez que cada nação tentou construir um tipo de cinema nacional, tentando mostrar aspectos da sua cultura. Também o cinema como arte, a sétima arte, como amálgama das 6 artes que vieram antes, o fenômeno social do cinema, a presença dele na sociedade, e também o cinema como objeto de cultura. Sempre quando se fala em cultura, contempla-se o cinema, então de que modo ele conseguiu esse status, essa posição. Também procuramos mostrar o cinema como produto da modernidade e da urbanidade. O cinema ele nasce da invenção do cinematógrafo, ele nasce da conjunção de uma série de tecnologias que passaram a existir e que tornaram possível esse sonho. E ele também faz parte do contexto da vida urbana. Antes, quando as pessoas moravam na zona rural, nos sítios, nas fazendas, né, o cinema seria algo impensável. Então ele é uma arte industrial e uma arte maquínica. É uma arte que precisa da máquina, precisa da revolução industrial para se tornar possível. Mostro também como essa arte evoluiu, como ela se democratizou, como passou de um festival de vaudeville, que era apresentado nas praças, nas feiras, e se tornou um espetáculo do entretenimento. E de que modo ela seduziu as massas e, por extensão, desafiou muitas das tradições, comentando, representando na tela tabus, discutindo temas que as pessoas não queriam falar a respeito porque havia um pudor e assim por diante. Foi interessante para nós mostrarmos o cinema como arte impura, como uma arte manipuladora, uma arte híbrida, misturada, né, envolvendo várias artes, sintetizando várias técnicas e problematizante da sociedade, mostrando que, por um outro registro, um registro diferente da literatura, diferente do teatro, por um registro totalmente novo, que é da imagem em movimento, esses problemas da sociedade. Escrevemos sobre os processos de adaptação e quando o cinema se tornou uma alavanca para mudanças que ocorreram na sociedade. E como que o cinema retratou as histórias, que são fatos da vida real, retratou isso com criatividade na tela, trazendo para o espectador o cheiro da história, os sons dos eventos, as cores dos eventos, materializando aquilo tudo que era colocado nos livros e que vivia apenas no imaginário. Então as telas de cinema serviram para, digamos, dar vida a tudo isso.
Depois falamos da montagem, a montagem como a parte inteligente do cinema, como o momento em que a ficção ganha vida, a sequência das imagens, a sequência dos planos, e tudo isso, como isso serviu para afundar a linguagem cinematográfica. Foi essa linguagem cinematográfica que tornou o cinema uma arte ímpar, uma arte maravilhosa, capaz de agregar tantos e tantos profissionais tão diferentes e ser capaz de revolucionar a forma como a gente percebia a realidade, tanto a realidade natural quanto a realidade social. Escrevemos sobre o potencial sugestivo da imagem, a imagem que faz pensar, a imagem que faz sentir, a imagem que nos leva a imaginar, a projetar, a nos identificar com os personagens, com a história. Escrevemos nesse livro sobre análise, crítica e teoria, sendo a análise uma forma de decompor o filme para explicar os seus componentes, a crítica como um elemento de apreciação, dizendo por que um filme é bom ou não, e a teoria do cinema envolvendo os elementos universais, os elementos comuns a todo filme. Isso faz parte da teoria do cinema. Então, isso tudo constituiu uma tentativa de explicar metodologicamente os filmes, a partir das suas estratégias de sedução do público, como ele promove o consumo dos filmes em massa, e isso mostra a questão dos gêneros. O gênero é uma forma de perceber a expectativa do público e direcionar as tendências das produções, né, o que vai ser produzido, o que e para quem, para qual público. Falamos sobre os estilos, os movimentos e as tendências cinematográficas, os vários estilos dos diretores ou de uma época que refletiu no cinema e que tudo isso foi traduzido de alguma forma. As orientações filosóficas, morais, políticas que perpassaram a obra de cineastas, que são chamados de diretores autorais, o psiquismo humano, a dinâmica social, a importância das tecnologias. Depois, terminando ali o livro, a concorrência entre cinema e televisão, uma concorrência que acabou beneficiando ambos, num amálgama entre arte, indústria, ciência, mostrando aí a natureza versátil e ambígua do cinema, algo capaz de se adaptar às circunstâncias, ampliando as capacidades perceptivas das pessoas e também as cognitivas, e daí o nosso interesse em mostrar como o cinema é uma arte que faz pensar. E para finalizar, esse livro tenta resgatar um pouco do cinema como consciência sobre a realidade social. E aí eu deixo uma pergunta: como seria sem o cinema? Como seria a sociedade hoje sem o cinema? Como seria você sem o cinema? Imagine, se você nunca tivesse visto um filme, como você seria? Seria igual, melhor, pior, indiferente? Enfim, uma questão para se pensar. Eu acho que é isso que eu tentei contemplar nesse livro chamado Vestígios Cinematográficos. É isso aí, nos vemos na próxima.